Vale começar um vlog numa terça-feira assim? Andando por cabelada. Bom dia, gente. Tá muito frio. Também, como tá frio, eu vou ficar apresentável. E aí eu volto, tá bom? Nossa, quem é essa pessoa? Se transformou. Gente, como vocês estão? Graças a Deus me organizei essa semana pra gravar um vlog muito bom. E não só, novamente, nos dias que eu conseguia, que tava sendo quinta e sexta. E ninguém aguentava mais vlog de quinta e sexta, né, amor? Vocês viram, eu mudei minha cama de lugar, olha. Mas hoje é terça-feira. Eu tenho aula à tarde. E eu nem sei se eu vou, porque tá sendo a apresentação do seminário. Mas a gente tem Pockets. O que é Pockets? É um grupo do movimento Dreams, que já vai nas faculdades. É como se fosse uma célula, mas eles chamam de bolsões de avivamento. E eu amo, e eu quero muito ir. Toda terça tem. E eu vou. Só que eu tinha combinado com a Mafê, que é do Pockets também, que eu conheci no cursinho, da gente tomar um café hoje. E chegou o dia. Tá muito friozinho. Tá muito friozinho. Mas a gente vai. Tá bom? Aí eu tô indo, já deixei as coisas da faculdade prontas. Aí vai ser faculdade? Não. Cafezinho, Pockets, faculdade. E faculdade eu vou ficar pouco, amanhã eu tenho prova de latim. E bora que bora, bora que bora. Meu olho tá piscando, eu tô preocupada. Ó, fiz trancinha. Cortei meu cabelo semana passada, mas nem deu tanta coisa na trança. É isso, olha meu amor aqui. Vou dar uma voltinha com o meu look antes que eu viva o dia e ele se vá. Tô com coisa aqui e aqui, pelo amor de Deus, que tá frio. Jornalista, você não é a língua da nação, você é a língua de um povo específico, de um povo iléu, que fala. Nem a língua das cidades, o idioma corrompido, sempre trazendo como espírito que seria um indígena do que realmente. Gente, não filmei nada, ó. Tava ali no meu estudo. São 3 da tarde agora. Deixa eu explicar o que aconteceu. Gente, vocês podem ignorar essa espinha que tá ignorável. Você nem se existe. Tipo, não tem como ignorar o tamanho dessa espinha. Mas, cara, meu dia foi muito bom. Muito bom. Ai, vocês estão vendo que meu olho tá tremendo? Eu tô muito, sei lá, nervosa esses dias. Tô fazendo muita coisa. Mas, nossa. Ai, que aflição. Mas hoje eu tive um café com a Mafia, eu tava com muito frio, eu não tava com vontade de ir. Mas, ai, vou desligar o carro, senão vocês não vão ouvir. Mas foi muito bom, a gente teve uns papos muito bons, sabe? A gente criou uma conexão muito boa. Eu conheci ela no cursinho, mas a gente nunca conversou lá. Aí a gente se viu no Pocket aqui na Unicamp. E, cara, que tempo bom. Aí depois eu conheci outra amiga dela no Pocket, muito fofa, e é muito bom como o Senhor cuida, sabe, de quem tá perto da gente. De fato se sentir acolhida, de entender, de ter pessoas em todos os lugares, sabe? Eu sempre disse pra Deus, Pai, coloca uma pessoa em cada um desses lugares que eu possa confiar, sabe? Em todo lugar que eu vou, põe uma pessoa que eu possa, sabe, ser eu sem problema e ter liberdade, assim, que pense como eu. Porque eu vivo num contexto onde todo mundo pensa muito diferente. E que o tempo todo eu tenho que... Enfim, todas as pessoas sabem meus posicionamentos. Não fico escondendo nada. Mas o quão bom é a gente ter alguém que compartilha, sabe, da mesma fé e tem os mesmos passos. Aí a gente foi um cafezinho, devia ter filmado, mas eu tomei um mocatino. Moca. Tá uma delícia. Aí a gente veio pro Pockets, cara, foi muito abençoada. Eu tava muito feliz, sabe? Deus me entregou uma dose de alegria, assim. E eu sinto que é isso que ele me chama desde pequena, sabe? Cada um tem um temperamento e eu sempre fui muito feliz. E Deus sempre me falou muito disso, porque por mais que eu sou muito feliz, eu sou sanguínea, então meu humor tende a mudar muito. E algo que eu sempre admirei em mim é a minha alegria. E em alguns momentos eu deixei isso assim, e Deus sempre restaura isso em mim, sabe? E o tanto que, cara, eu tenho que ser um sorriso pra alguém.
E eu tô me mudando a marcha aqui. Sabe, um sorriso pra uma pessoa, independente de como esteja meu dia, sabe? Eu sinto que eu tenho essa missão de alegrar, sabe? De trazer leveza e não problema. Minha amiga, a Thalita, falou uma vez que todo mundo tava de uma Duda, porque eu era muito cabeça e muito feliz, assim. E é isso que eu quero ser, sabe? E Deus me deu uma nova dose de alegria. Eu tava orando, a menina entregou uma palavra pra mim que bate muito com a minha vida, com o que Deus tem, e que eu tenho que pedir discernimento pra receber também. Mas foi muito bom. Aí eu tive aula lá, assisti um seminário lá. Falei que eu só ia vir pra lá pra marcar presença. E vou voltar pra casa agora, lavar a louça, limpar cocô de cachorra. E acho que chegou meu fone novo, vou mostrar pra vocês. E eu quero ir pra academia hoje. Tava estudando as coisas de latim na aula. Acho que vai ser bem tranquilo a prova amanhã. A professora liberou ontem que vai ter consulta, então eu tô bem mais tranquila. Então, bora! Que hoje é um dia muito bom. Olha, gente, chegou. Muito bonitinho. Ela veio na paneleira depois de uns 10 anos. Bora, galera! Troquei pra treinar. Vai voltar tudo, eu vou treinar ombrinhos, tríceps e... esqueci, depois eu lembro. Mas é isso. Vou ainda, senão vou me atrasar. Que eu já tô ficando fraca. Aquela criança, claro, né, tem um parceiro, mas a gente tem que entender que são mães que não têm o parceiro. A grande maioria são mães solas. E Fala, gente, essa mamãe muito louca. Ficou nada. Tamo com saudade. Tava com saudade. Tava com saudade nesse friozinho, a mamãe fora de casa. Não é, careca, fora de casa. Esse frio, mamãe, onde você tá? Onde você tá, mamãe? Eu quero. Parou. Vou arrumar um rápido. Gente, hoje é quarta-feira. Que vlogger é essa que não explica as coisas? Que vai filmar a terça, não filma quase nada. Gente, deixa eu explicar tudo o que aconteceu. Vocês lembram que eu gravei? Lavei a louça e tal. Falei, vou pra academia. Aí o Júnior, meu namorado, disse assim: amor, a gente tem que estar lá às 6. Eu pensei que era 7. Só que aí não ia dar tempo de eu ir pra academia, eu tava pronta. Aí eu dei tipo uma volta com a Lu, bem rápida, não durou nem 10 minutos. E fui me arrumar. O que a gente tinha? A gente tinha um evento da mãe dele, minha sogra, que era um pitch. Enfim. Ela é psicopedagoga e é da instituição. Foi super gostoso. Tinha comidinha no final. Tava uma delícia, comi bastante lanchinhos naturais, são um dos meus lá. E é isso, aí ontem eu cheguei, arrumei meu quarto e capotei. E agora, hoje é quarta-feira, tá muito frio, gente, tá 6 graus. Ai, tá com muito frio. Aí é isso, eu já tenho prova de latim, agora são aproximadamente... Eu acordei umas 8h30, talvez são umas 9 horas, era pra estar acordando 7h40, mas tá muito frio. Aí eu já cancelei a natação de hoje, tipo, inviável, porque também é 1 hora antes da prova de latim, eu acho um pouco arriscado. E também tem jiu-jitsu hoje, só que não deu tempo de lavar o kimono e tá muito sujo, não tem jeito. Então, férias das coisas na Unicamp. E é isso, bora lá, vou ler a Bíblia. Aí eu acho que eu vou pra academia e depois só estudar até a prova, tá bom? Entre nesse lugar de ler a Bíblia, de conversar com o Senhor, não como se fosse um lugar, mais um dia, aqui, mais um dia fazendo isso, não. Mas Deus está diante da presença de Deus, está diante do seu Salvador. Então é importante entrar com responsabilidade, com zelo e com esse propósito, tá bom?
frio. Mas eu frio toda hora. Amei esse fone, viu? Muito útil. Lógico que ele vai ser melhor pra correr do que pra ir pra academia, por questão de ruído, né? Que ele é justamente pra você conseguir ouvir as coisas de fora. E na academia isso não é muito bom, mas eu quero ir na academia hoje, então eu vou. Porque graças a Deus a gente tem livre-arbítrio. Deixa eu prender esse cabelo, gente, eu não quero fazer nada. Passar creme, nada hoje não, porque ele tá limpo. Como tá frio, acho que vai só menos. E a Lourdes? Tô indo, gente. Peguei minha água. Suei, já deu calor. E bora para casa. Quero tomar um banhão. Aí, tomar um banhão. Já ficar pronta pra aula. Minha aula é às 3, porque eu vou almoço e reviso o latim. Vejo as coisas que eu tenho que saber e tal, tá bom? Tabueira. Varanda limpa, cocôs limpados. Agora eu vou tomar banho. Gente, essa cachorra não tá bem. Olha a cara que ela tá. Tá bem? Tá bem, meu amor. Dá pra ver. Mas eu não sei, toda vez que eu coloco gola, eu acho que precisa de um cabelo preso. E eu gosto de mostrar meus brincos também. Tá bem frio, eu fiz várias camadas. Mas aí, olha como ficou descolado. Eu não queria só. Ficou legal, né? Aí eu só vou pentear minha sobrancelha, passar o hidratante labial, papar, estudar. É isso? Quais as suas férias dos sonhos? A Luísa precisa de R$200 a mais pra realizar a férias do sonho. Eu preciso só de um busão pra Brumadinho. Busão. Brumadinho, ninguém vai Pra entender nada. Brumadinho, ida e volta pra Brumadinho. R$60 eu tenho, que é o preço que eu preciso pra entrar no Inhotim. E eu vou precisar comer lá, né? Então, um pouquinho mais de dinheiro. Eu acabei de salvar um... Não salvei ainda, não. Eu acho que ele vai morrer. Um passarinho. O pardal, ele tá com um pedacinho aqui por fora. Mas eu guardei ele, pelo menos, da garra da lua. Porque a lua é violenta. Hã? Não. Gente, agora é a hora mais importante do meu dia. A segunda hora mais importante do meu dia, porque eu sou crente. A primeira é meu devocional. A hora do café. Oh, how many promises I've lost. No. O quê? Will not lonely grow. How many promises, girl, be honest. Nem filmei mais, mas estava estudando aqui, ó. Latim, tava declinando as coisas. Enfim, essa prova a professora falou que vai ter consulta, então, ó, vou levar essas duas coisas. Esse daqui é o que eu vou usar mais, então vai ficar aqui. E tem umas coisas que eu usei pra estudar, eu vou deixar na pasta. Eu acho que eu não vou precisar na prova, porque eu sintetizei tudo nesses papéis aqui. 20, já estudei, vou escovar meus dentes e partiu! Tô indo, galera! Chegamos, olha que dia bonito em Unicamp City. Ai, bora estudar, bora fazer prova, bora acabar o semestre. Gente, eu cheguei, meus amigos estavam ali na casa.
Ó, minha dupla da prova de lanche. Gente, foi em dupla. A Maia acertou. Foi em dupla. Assim, eu queria falar nada, gente. Mas eu que falei pra você em dupla. Gente, foi. Mas E o Davi foi sozinho. o Davi foi sozinho porque o Davi tirou 10 na outra prova. De você, porque Não, mas sabe o que? Mas sabe por que a gente não podia deixar o Davi fazer com alguém? Porque senão alguém, uma pessoa ia ficar sozinha. Não, e aí a gente ia tirar 0. Sim, concordo. Mas é que, tipo, a gente automaticamente se olha e fala assim, Davi vai fazer sozinho. Ô, Duda, olha onde a Ana tá. Eu ia falar olha onde a Ana tá. A Duda tá subindo também. Me troquei, olha como eu fiquei bonitinha. Saudade que eu tava sem shorts. Aí tô... Run. Cansada, Duda, sai. Calma. Nossa. Gente, nossa, minha panturrilha está doendo muito. Eu consegui pelo menos, nossa, desde o 3º quilômetro eu já queria parar, meu Deus do céu. Mas eu finalizei o 7 que tinha pra ser hoje. Mas, pô, tá doendo demais, Ai, esqueci até o nome. Não era pra estar doendo, sabe? Nossa, tipo, nem ficou tão bom. Acho que ficou 6h30 ou 6h50. Foram 7, né? Era pra ter ficado bem melhor, na verdade. Mas é isso, foi o que deu. Vou fazer uma coisa que faz tempo que eu não faço. Casa tem pé de limão, então sempre tem muito limão. Vou tomar água com limão. Gente, aqui tem vitamina C que meu pai comprou. Ele falou que pode tomar. Como toma? É um comprimido? Não tem nada aqui. Foi tomar um banho. Aí acho que eu já vou jantar. Ai, não tomei café da tarde hoje, mas também não tô com fome, não. Olha lá, gente. Quintou, gente. Último dia do vlog. Não fui mais nada porque eu comi, tomei banho, dormi. Tomar um banhozinho. Não, eu perdi aula de costura hoje, gente. Perdi a hora, você acredita? Tava muito gostosa a minha cama. Fechei a cortina. Fechei a parte de madeira, né? Capotei. Então eu vou pra academia agora. Olha, galera. Tem uma cachorra que não deixa eu lavar o tênis. Amor. Ai, Lua. Tá bom. Vai pra lá. Gente, acabei. Semana que vem vou começar treino novo, porque já fui muito mais forte. Eu não sou fraca, mas meu já fui muito mais definida e, sei lá, me irrita. Sabe? E os pesos nem diminuíram tanto assim, não. Porque como eu tenho feito bastante coisa, eu não tô focando na musculação, mas eu gosto muito de musculação. Então, é complicado, né? Tô com saudade dos meus músculos mais definidos. Gente, olha aqui meu olho, tá? Vocês estão vendo? Mas eu continuo forte, vou mostrar pra vocês. Olha, eu tava treinando peito. Eu tenho que voltar a treinar mais peito, porque só tenho exercício de peito, mas eu sinto diferença aqui. Eu gosto daqui bonito, do colo. Mas eu treinei ombro, tríceps e peito. Só que, tipo assim, olha aqui. Minhas costas, eu tenho muito potencial. Tipo, eu não posso desperdiçar esse potencial. Ó, meu tríceps. Meu bíceps cresce facilmente, meu ombro também.
eu não posso, tipo, desperdiçar meu potencial, entende? Isso me irrita, tipo, meu braço tá, tipo, ó, você olha meu braço assim, tá normal, sabe? Não tá definido como ele era, tipo, aqui, ó, aqui, tipo, é muito definido aqui, meu. Tipo, teve uma época que ficava tão sequinho aqui que não precisava nem levantar o braço, dava pra ver. Mas é isso, gente. Tomando sol, porque eu tô muito chata. Muito chata, aí eu falei, tomar o sol. Gente, me arrumei. Vou dar uma volta com as minhas amigas. Hoje é quinta-feira. Eu não tô filmando muito porque eu tô meio chata e não quero que vocês se contaminem com isso. Eu tô menstruada, tô irritada, tem muita coisa acontecendo também. E, enfim, tô pronta. Tenho que esperar minha irmã voltar da costura. Aí, enquanto isso, eu vou tomar o sol, falar com o Senhor. Porque, nossa, é complicado, galera. Isso nem todos os dias são flores e rosas, sim. Mas é isso. Fiz o que tinha que ser feito já. Porque, independente de como a gente tá, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. E vou conversar com meu pai, que ele entende melhor do que eu mesmo. Tá bom? Depois eu volto, vou tomar um sol. O sol me faz bem. Beijo, gente. Obrigada por estarem comigo. Deitada? Tô com sede. Tá levando aquele, tá vendo? Irmão, eu quero me pegar. Quer que isso não Luísa, faz cai. carinho nele. Meu Deus, eu tô sentindo que ela vai escorregar. Luísa, se você cair nessa água aí... Acho que eu nunca fiquei tão Você vai perto morrer, assim, porque eu não vou te salvar. Ai, ele quase me correu. Bom, gente, eu vou finalizar esse vlog aqui, mas enfim, hoje eu falei pra vocês que eu tava meio baqueada com tudo que aconteceu. Enfim, com algumas coisas que têm acontecido, eu tava muito desanimada, assim, sabe? Eu sei que eu tô menstruada, mas enfim, antes de sair com as meninas, eu tava lá, sabe? Tava lá no sol, assim, e, meu, tava lendo um livro crente, assim, pra ver se o Senhor falava comigo, se tinha alguma outra coisa. Eu falei, não é assim, sabe? Se Deus falou que o Espírito Santo tá aqui comigo o tempo todo. Eu falei isso pras crianças no domingo. Eu tenho acesso. Aí, enfim, eu no meio do quintal falei, pai, sabe, eu tava ouvindo Me Ama da Ana Paula Valadão e eu tava tipo, Senhor, eu sei que o Senhor me ama, sabe, eu sei que as situações não podem roubar a minha alegria, porque eu sou amada pelo Senhor, mas não é isso que eu tô me sentindo, sabe, eu sei que o Senhor promete paz, eu sei que... Mas não é isso que eu tenho sentido em meio ao caos, sabe? Era um momento pra eu estar testificando a minha fé e eu não sinto que eu tô cansada, sabe? Aí eu comecei a repreender as coisas e eu falei, Senhor, de verdade, porque enfim foram entregadas palavras pra mim sobre descanso. Sobre descanso em tempos difíceis, sabe? Sobre paz e descanso. Eu falei, pai, foram me entregadas essas palavras e eu não tô me sentindo descansada. Eu tô me sentindo cansada, eu tô me sentindo esgotada, eu tô cansada de tudo isso. Falei pro Senhor, sabe, restaure isso em mim, restaura. E eu vou me posicionar diante do meu dia, eu vou fazer tudo o que for necessário. Mas restaura essa alegria em mim, sabe, que não seja meu. Orei isso, abri meu coração, fui sincera, fui ver meu dia. Vou confessar que eu esperava que, tipo, na hora fosse acontecer alguma coisa e eu já ia mudar e tal. Não foi isso que aconteceu. Tive minha tarde com as meninas. Voltei pra casa. Aí, enfim, tava conversando. Fui conversar com o Junior no WhatsApp.
e senti que eu precisava de um tempo meu, sabe? Um tempo pra mim. Falei, vou ler a Bíblia. Então li a Bíblia. Eu comecei a ler um livro... Faz tempo que eu não falo de livro aqui, né? E, gente, eu vou falar no próximo vídeo, vou pegar um tempinho especial pra falar sobre O Dom das Lágrimas, que é um livro bizarro que eu li e que tem transformado. Mas, enfim, eu tava lendo Adão, seu amado, seu Senhor. A Mafê, eu falei dela no vídeo, ela tava lendo e eu já tinha ouvido falar, mas não sei, comecei a ler. E começou a falar sobre sua criança interior, sobre a menina interior dela, sobre essa dama. Então fala assim, a menina de hoje é a dama de amanhã. O som que ouço é dos passos correndo em direção à feminilidade e se afastando da infância. Queridinha, por que você anda tão depressa? Passou um piscar de olhos e você já passou dos mimos da puberdade, virou a cabeça escondendo uma lágrima. Ao olhar de novo, você já entrou nos braços da idade adulta, mas pelo menos por um momento ouço a batida dos pés descalços no chão de madeira. Enfim, essa mudança sobre essa visão de dama. E do nada eu falei, vou ler um livro sobre criança interior, quero estudar mais isso, sabe? Acho que eu tô precisando voltar pra isso. Que era uma expressão que eu já tinha ouvido falar, mas nunca me aprofundado. E tinha 3 livros de psicologia no Kindle Unlimited e falei, vou clicar. E comecei a ler esse daqui, ó. Voltando, deixa eu ir pra capa. Voltando pra criança interior. Esse daqui. Enfim, já gostei muito. Ele fala desse reencontro, beleza. E no primeiro capítulo ele propõe que a gente faça uma lista sobre qual foi a última vez que você brincou de verdade e o que te impede de continuar. Eu nem respondi essa segunda pergunta, mas eu peguei minhas canetas e falei, esse vai ser meu momento. Peguei uma folha bonita e falei, eu vou escrever. Faz tanto tempo que eu não escrevo, vou escrever. E nesse momento eu ainda tava desanimada, mas falei, vou escrever, sabe? Eu não tenho mais nada pra fazer, meu semestre acabou. Eu precisava ler a Bíblia, eu preciso. Vou escrever. Aí eu taquei as canetas na mesa assim e comecei a escrever, comecei a lembrar da minha infância, tipo, das brincadeiras. Aí eu comecei falando, tipo, eu não lembro, eu posso ler um dia pra vocês, esse texto tá lá em cima. Comecei falando, eu não lembro qual foi a última vez que eu brinquei, mas vou falar algumas brincadeiras que eu lembro que foi a última. Só que aí eu comecei a citar muitas brincadeiras, tipo, deu uma página inteira, e brincadeiras, brinquedos, coisas que eu gostava, momentos, sabe? E eu comecei a entender algumas coisas de mim. Então, eu sempre fui muito faladeira, eu sempre gostei muito de atenção. Mas sabe o que me choca? Que quando eu era criança, isso não era um problema pra mim. Não era um problema no sentido, eu não ficava pensando o que as pessoas vão achar, porque eu falo, porque eu grito, porque... Gente, tem uns vídeos meus que é um absurdo, tá? Alguém tinha que censurar aquela criança que eu falava muito. E Deus começou a restaurar isso em mim. Tipo, para, sabe? E começou a voltar, trazer de fato a Duda, que eu fui criada pra ser. E do nada eu tava no fone com um disco que eu tenho aqui. Eu esqueci o nome. Algumas coisas sonoras, documentos sonoros, alguma coisa assim. E que eu fiz uma playlist uma vez, tem umas 4 músicas, só que aí começou a puxar mais. E tem uma do Santos Dumont, que criou o avião. E eu escrevendo aquilo e eu, sabe quando você tem uma epifania e eu, tipo, é isso. E começou a falar de como ele fez o avião pra sair, pra voar, ele só queria sair do raso, sair da terra. E foi usado pra guerra, e eu comecei a pesquisar sobre Santos Dumont. E ele pode ter morrido ou de suicídio ou de um ataque epilético de uma doença que ele tinha, que colocaram que era suicídio pra não acabar com a identidade perfeita dele. Enfim, as evidências tendem pra vários lados. E não tenho uma certeza, assim. E eu comecei a falar, olha o quão profundo é isso. Sabe, o que você faz com sua invenção, o que você faz com aquilo. Eu vi um documentário dele, falava de uma libélula, que ele tinha um avião em formato de libélula. E libélula é sinal de amadurecimento, de progresso, de processo, de mudança. E eu
olha quão profundo é isso. Ele criou um avião para ajudar, para facilitar, e ele foi usado na Primeira Guerra, ele foi usado na Revolução Constitucionalista, e ele ficou incrédulo, ele ficou chocado, ele acabou em profunda depressão, sabe? Tem relatos, e mesmo que não tenha sido suicídio a morte dele, já tinha acabado quem ele era quando era criança, quem ele era quando começou aquilo, já tinha morrido. E pra isso acabou pra ele. Porque a sua invenção foi colocada no lugar errado. E olha quão bizarro isso é nas nossas vidas, sabe? Quem você é, se colocado no lugar certo, no ambiente certo, você vai ser usado para boas coisas. Se você souber disso. Se seus dons, suas habilidades são colocados no lugar errado, eles podem ser instrumento do maligno. E Deus começou a confrontar isso em mim. Você tem não sido você, sabe? Você não tem sido alegre. Você não tem sido... Eu sempre tive esse traço de alegria. Você não tem sido você. Você tem deixado as coisas te tomarem a ponto de você não ser você. Minha tia veio aqui esses dias e ela falou: nossa, Duda, você tá estranha, não tá parecendo você. Eu deixei, sabe, as coisas me tomarem. E de fato Deus tem restaurado nisso. E foi um período muito bom me descer a escada saltitante. De alegria, como é importante a gente voltar, sabe, a nossa essência. Não pra só nos conhecer, mas pra conhecer o que Deus quer de nós. Quando a Bíblia diz que o reino dos céus pertence às crianças, eu entendo hoje, nem sei que dia é hoje, mas dia 26 de junho, eu entendo que ele não tá falando só de uma pureza de coração, ele tá falando daquela pessoa que ele criou, sabe? Você olha pra sua vida de quando você era pequeno. Eu amava escrever, eu amava. Quais são as coisas simples que te fazem ser você? Que é a sua essência, que são suas características, sabe? O meu era falar sem ser julgada, sem falar, sabe? Sem medo da rejeição, sem ter vergonha. Eu ganhei uma vergonha que eu nunca tive quando eu cresci, porque começaram a me podar. Começaram a falar, tipo, nossa, muito escandalosa. Começaram. E a gente tem que sempre voltar. Lógico que tem processos que são necessários, mas sempre voltar. Será que as pessoas não estão tirando eu de mim? Sabe? E Jesus, ele não quer usar uma pessoa mais corajosa, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais empenhada, uma pessoa mais bonita. Ele quer usar você. E naquele momento, nada ao meu redor mudou. Nada. Tipo, do meu contexto, de tudo que tá acontecendo, tudo continua igual. Mas isso foi transformado. Por isso que a Bíblia fala de uma nova mentalidade. Sabe? Deus tem sido muito fiel, gente. Muito fiel e restaurado uma alegria. E façam orações sinceras a Deus. E na hora pode parecer que nada mudou. Mas confia naquilo que você entregou. Que Deus continua sendo fiel. E é assim que eu acabo esse vlog. Com esse fim nada planejado, mas planejado no coração de Deus. Isso vai chegar onde tem que chegar, tá bom? A internet é um ambiente muito bom e que pode ajudar de fato pessoas. E se eu não tô aqui pra agregar nada na sua vida, para de me seguir, eu tô falando sério. Se um dia meu conteúdo for tão fútil, eu tô sendo que nem... eu dei nas mãos erradas. Me foi dado acesso e eu usei mal aquilo que eu tinha. Eu fui uma serva ruim e infiel, sabe? Deus me livre disso tudo. Então, muito obrigada por mais uma vez estarem aqui com a Duda chata, com a Duda legal, compartilhando meus processos de uma vida real também. E assim como eu tive esse renovo hoje, você tem acesso, sabe? Aí na tua casa. É só você pedir, ter um coração sincero, crendo que vai receber, que de fato vai receber. Em nome de Jesus. Obrigada, gente. Obrigada. Hoje eu só tenho um obrigada.